Imagina que a PRF para um veículo e encontra dentro dele mais de 2 quilos de droga, uma arma de fogo escondida no porta-luva. O sujeito confessa o crime, mas diz que é uma mula do tráfico e que a arma é apenas para sua defesa pessoal. A FGV, então, vai querer saber de você se essa condição de mula afasta o tráfico privilegiado. Quer saber ainda se há concurso entre os crimes de tráfico de drogas e porte de arma de fogo ou se há incidência da majorante do artigo 40, inciso 4º da Lei de Drogas, entre outras coisas mais. A resposta envolve súmulas vinculantes, temas repetitivos e 4 institutos que caem demais. Se você ficou inseguro sobre o que aplicar, fica tranquilo. Meu nome é Rodrigo Peçanha e hoje aqui no Responda Comigo a gente vai responder essa questão em alto estilo para você gabaritar na hora da sua prova. E vamos aqui direto ao ponto, como é a marca aqui do canal, entendermos uma questão estilo FGV que poderia muito bem cair na próxima prova para delegado de polícia do Paraná, edital já aberto. Fiquem atentos, olha só. No dia 15 de fevereiro de 2026, durante fiscalização de rotina em rodovia federal, policiais civis abordaram um veículo conduzido por Cláudio, encontrando em compartimento oculto no banco traseiro 2,8 quilos de cocaína. Em seu interrogatório, Cláudio confessou que fora contratado por meio de aplicativo de mensagens por pessoas que sequer conhecia pessoalmente, mediante o pagamento de R$4.000, para transportar a droga entre estados da federação, sem qualquer participação na aquisição, na produção ou na distribuição da substância. Na busca veicular, foi ainda localizado no porta-luvas um revólver calibre 38, municiado, cuja posse Cláudio justificou como destinada exclusivamente à sua proteção pessoal contra assaltantes na rodovia, versão corroborada pelo conjunto probatório do inquérito, que não indicou qualquer vínculo entre o armamento e o transporte de entorpecente. Olha, eu já disse para vocês que vocês já vão lendo a questão na hora da prova e marcando aqueles pontos que saltam aos olhos, né? Então aqui você já nota que o examinador deixa para você algumas indicações das questões que virão a seguir. Então, olha, aqui a gente tem uma versão corroborada pelo conjunto probatório do inquérito que não indicou qualquer vínculo entre o armamento e o transporte de drogas. Isso vai te ajudar a entender lá na frente o que está sendo perguntado pelo examinador. Vamos continuar. Cláudio é primário, ostenta bons antecedentes e não há nos autos qualquer elemento que indique dedicação a atividades criminosas ou integração à organização criminosa. Denunciado pela prática do tráfico de drogas, artigo 33 caput da 11.343, e pela posse ou porte ilegal de arma de fogo, da 10.826, Cláudio foi condenado em concurso material. Vamos grifar concurso material também, tendo o juízo fixado a pena base no mínimo legal, sem valoração negativa de qualquer circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal e reconhecida a diminuição do artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. Perceberam aqui a armadilha? O examinador já entregou para vocês que o tráfico privilegiado foi reconhecido. Ele não quer saber se você sabe se existe o parágrafo 4º. Ele quer ver o que você sabe fazer depois com essa informação. E é aqui que 90% dos candidatos acabam patinando. E aí ele continua, considerando a situação hipotética apresentada à luz da legislação vigente, entendimento consolidado dos tribunais superiores, responda de forma fundamentada os itens a seguir. E aí, olha lá. A condição de mula do tráfico afasta por si só o reconhecimento da causa de diminuição de pena do 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas? E qual é o patamar de redução aplicável no caso concreto? Segundo, foi correta a condenação de Cláudio em concurso material pelos crimes de tráfico de drogas e de posse ou porte ilegal de arma de fogo, fundamente com base no critério fixado pelo STJ em recurso repetitivo. E, por fim, diante do reconhecimento do tráfico privilegiado e da ausência de vetores negativos na primeira fase da dosimetria da pena, é cabível a fixação do regime aberto e a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos? E mais, o tráfico privilegiado pode receber tratamento jurídico de crime hediondo? Então, questão aí valendo 10 pontos com máximo de 20 linhas. Vamos começar a nossa resposta. E como é habitual, eu vou copiar aqui as
questões para que a gente possa se entender melhor aqui na hora de construir as respostas, tudo bem? Então a gente começa aqui tentando responder, e é assim que você vai fazer na prova, responder parágrafo por parágrafo, tópico por tópico do que o examinador perguntou. Eu canso de ver pessoas que vão fazer a segunda fase e aí lê o enunciado, sabe a matéria pra caramba, mas na hora esquece de responder um determinado ponto da questão e perde pontos muito importantes ali à toa. Então, a primeira coisa é o examinador querendo saber se a condição de mula do tráfico afasta por si só o reconhecimento da causa de diminuição de pena do 33, parágrafo 4º, tráfico privilegiado, e qual é o patamar de redução aplicável. O Instituto aqui, então, vai exigir que você saiba que o tráfico privilegiado do 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas exige 4 requisitos cumulativos. Primariedade, bons antecedentes, não ser dedicado a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. Bom, requisitos, como vocês sabem, cumulativos. Se faltar um deles, já não se configura mais o tráfico privilegiado. A jurisprudência que vai sustentar essa resposta está em mais de um precedente do STJ que afirma que ser mula, ou seja, o mero transportador de drogas a serviço de terceiros, por si só, não prova que a pessoa integra a organização criminosa. Prova que há um vínculo eventual e não de estabilidade. Esse é o entendimento do STJ que você teria que saber para responder de maneira correta essa primeira letra A. Bom, a pegadinha aqui é o seguinte: ser mula não afasta o benefício do privilégio, tanto que a própria questão diz que ele foi condenado no tráfico privilegiado. Mas dá a esse benefício uma incidência menor, indica um envolvimento mais raso e justifica uma redução no mínimo. A redução do 33, parágrafo 4º vai de 1/6 a 2/3. Então, se há o reconhecimento da figura da mula, do transportador de drogas para terceiros, sem vínculo estável, mas com um vínculo eventual, o juiz vai aplicar essa redução em seu mínimo, em 1/6 e não em 2/3. Então, muita gente perde esse momento aqui, porque, olha, qual é o patamar da redução aplicável no caso concreto? Você precisa saber dessa decisão do STJ, né, para poder você conseguir acertar aqui. A gente poderia começar assim, ó, a condição de... Opa, tá em caps aqui, deixa eu apagar. Então, a condição de... Aí coloquem entre aspas, né? Mula do tráfico, por si só, você já mostra que você sabe que por si só, né, não afasta o reconhecimento do tráfico privilegiado. O seu próprio examinador já deu ali artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 de 2006. Tudo bem? Vírgula. Pois a figura do transportador não induz automaticamente a conclusão de que o agente integra de forma estável e permanente, porque é assim que está no julgado do STJ, e obviamente se você souber, vale a pena você colocar os termos que os ministros usam em suas decisões. Por isso que é importante não só ler a ementa, mas entender o voto, entender a profundidade dos acórdãos, para que na hora da prova você se familiarize com os termos utilizados e aí você arrebenta na sua resposta, perceberam? Então, a figura do transportador, né,
não induz automaticamente a conclusão de que o agente integra de forma estável e permanente organização criminosa, conforme entendimento do STJ. Tudo bem? Ponto. Aí vamos continuar um pouco mais, lembrando aqui que ele quer saber, então, se a condição de mula afasta o reconhecimento da causa de diminuição, você disse que não, certo? Depois ele quer saber qual é o patamar, mas antes disso, a gente tem linhas para poder escrever. Você pode dizer para o seu examinador, se você tiver tempo, olha, isso aqui tudo é estratégia de prova, tá? Se você souber, se você tiver tempo, então você vai construindo a sua resposta. Sabendo, e eu acredito que você saiba, e tendo tempo, vale a pena colocar os 4 requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado, tá bom? Então você poderia colocar assim, ó, estando presentes os 4 requisitos cumulativos, você já demonstra conhecimento aqui também, para o reconhecimento do tráfico privilegiado, aí você pode abrir aqui e colocar primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. E não integrar organização criminosa, certo? Aí você fecha aqui, tá? Você fecha. Então você colocou lá, estando presentes os 4 requisitos cumulativos para o reconhecimento, né? Você pode botar aqui, ó, Cláudio faz jus à causa de diminuição de pena, a causa de diminuição de pena, e aí você já demonstra para o seu examinador que você sabe que a natureza jurídica desse privilégio é de uma causa de diminuição de pena. Eu vou deixar grifado aqui, você não vai grifar lá na hora da prova, mas só para você se atentar a essas malandragens na hora de responder, você ir soltando os seus conhecimentos para o seu examinador, demonstrando bom domínio da técnica, demonstrando que você é um cara que está preparado para ser um delegado de polícia, tudo bem? Então você já disse que ele faz jus à causa de diminuição de pena. Agora você tem que dizer, e respondendo com essa segunda parte, qual é o patamar de redução aplicável ao caso concreto. Você já sabe que vai de 1/6 a 2/3 e que por ele ser mula, a redução será mínima, será de apenas 1/6. Vamos construir isso, jogar isso tudo aqui para o examinador. Então, Cláudio faz jus à causa de diminuição de pena aplicável, contudo, em seu patamar mínimo de 1/6. Aí volta aqui, pronto. Por quê? Já que a condição de mula, embora não afaste o benefício, também não autoriza sua fixação em patamar superior, segundo, isso fundamenta, o STJ. Então, estando com a jurisprudência em dia, e aí eu recomendo que vocês acompanhem às quartas-feiras aqui o informativo jurisprudencial ON, você vai conseguir detonar. Percebam que... E aí, pessoal, olha só, essa aula aqui é para quem está estudando sério, não é vídeo de 5 minutos, é vídeo para você aprender a construir uma resposta. Então, vai levar meia hora, vai levar 40 minutos, vai levar o tempo que precisar. Eu quero que você consiga parar e assistir essa aula estudando, respondendo a questão. Esse é o objetivo da aula, é a mesmo tipo de evento, na falta de uma palavra melhor, que eu faço com os meus alunos da mentoria. A gente faz a chamada online, às vezes individual, às vezes em grupo, dependendo da turma, e a gente responde e constrói juntos uma questão, certo?
tira dúvidas, etc., mas a gente fala da parte teórica e faz a construção. Então isso não pode ser uma coisa para você fazer com pressa. Vamos fazer do jeito que tem que ser feito, tudo bem? Para você aprender direito. Aqui você respondeu as duas coisas que o seu examinador queria saber, tá? Agora, ele vai continuar aí, vai perguntar se foi correta a condenação de Cláudio em concurso material pelos crimes de tráfico de drogas e de posse ou porte ilegal de arma de fogo. E pede para você fundamentar com base no critério fixado pelo STJ em recurso repetitivo. Ó, quando o sujeito é flagrado com droga e arma ao mesmo tempo, as bancas sempre vão testar para saber se você sabe separar as duas situações. Se a arma é um instrumento do tráfico de drogas ou se a arma é uma conduta autônoma, que só está ali por uma coincidência de tempo e lugar. Então a tese do tema 1259 do STJ foi exatamente essa, é saber se há nexo finalístico. A arma serve para garantir o sucesso da traficância, proteger o ponto de venda, a boca de fumo, intimidar os concorrentes, escoltar a droga. Então, se for assim, esse crime de porte de arma de fogo é absorvido pelo tráfico de drogas e a gente aplica a majorante da lei de drogas do artigo 40, inciso 4º. Agora, se não há nexo finalístico, se a arma tem uma finalidade própria, dissociada do crime de tráfico, o que vai haver é concurso material, são desígnios autônomos, e aí o sujeito responde pelos dois crimes em concurso material. Então aqui ele quer saber se foi correta a condenação de Cláudio em concurso material, você vai dizer que foi, porque o próprio enunciado já te disse que a versão dele, do Cláudio, que a arma era para proteção pessoal, foi corroborada pelos elementos do inquérito policial. E aí, isso é o examinador te dizendo que não tem nexo entre o porte da arma de fogo e o tráfico de drogas. Ele já te falou isso, e a gente inclusive marcou aqui na hora que leu a questão, ó, que a versão dele foi corroborada pelo conjunto probatório do inquérito, que não indicou qualquer vínculo entre o armamento e o transporte de entorpecentes. Perceberam isso? Marcado aqui para vocês na questão. Depois eu deixo essa questão lá, né, como vocês sabem, para vocês responderem, tá? Nós vamos começar a responder aqui a letra B, então. Então, olha só, sempre que a banca falar para você que uma arma foi encontrada num contexto de tráfico, ela está testando você para saber se você confunde a simultaneidade temporal, a coincidência com o nexo finalístico, com o desígnio de usar a arma para a proteção do tráfico, que é a exigência lá para a majorante do 40, inciso 4º da lei de drogas. São coisas diferentes, tá? Tempo e lugar não bastam, é preciso esse desígnio, essa função do armamento. Então, foi correta a condenação? Vamos começar assim, ó. Foi correta a condenação em concurso material. Ponto. Você já disse para o cara, e ó, aqui também é outra estratégia de prova. O seu examinador, costumo falar isso, é um ser humano como eu, como você, como todos nós. Ele vai estar lá cansado, ele tem em uma mão um espelho bastante exigente da FGV e na outra centenas de provas para corrigir. Tá? Imagine que a sua prova é a 58ª prova que o cara está corrigindo. Ele está cansado, ele está de saco cheio, ele está querendo ir embora, ele tem os compromissos dele, ele não vai ficar tentando decifrar o que você escreveu. Aprende isso. Escreve o negócio de modo a induzir o cara a continuar corrigindo a sua prova. Então, inicia a frase, foi correta a condenação em concurso material. Porque ele já lê falando assim, ele já acertou, ele já entendeu isso aqui. E aí você, obviamente, que você tem que fundamentar, e não é só dizer que foi correta a condenação em concurso material. Mas começa assim, isso é uma dica, porque o cara vai ser estimulado a continuar a ler a sua resposta. Perceberam? Se você começa falando o STJ no tema repetitivo, tá, ele vai continuar lendo? Vai. Mas note que psicologicamente
ele fica mais voltado a continuar a leitura se você já começa mandando para o cara que foi correta a condenação em concurso material. E aí você agora precisa necessariamente fundamentar. Então você vai dizer que o STJ, em sede de tema repetitivo, aí é aquela história. Se você lembra o número do tema, coloque o número do tema. Se você não lembra o número do tema, não coloque o número do tema. Se você lembra que é em recurso repetitivo, diga que é em recurso repetitivo. Mas eu não lembro o número, não tem problema, em recurso repetitivo. Ah, eu não lembro que é recurso repetitivo, eu tenho certeza que foi o STJ, então coloque segundo o STJ. Ah, eu não lembro se foi o STJ ou o STF. Pô, e agora? Coloca segundo as cortes superiores. Ah, Rodrigo, mas eu também não lembro. Aí fudeu, aí não tem jeito. Aí você precisa estudar a doutrina, a teoria, a jurisprudência para você poder lembrar. Mas vá do mais específico, o ideal é colocar tema repetitivo 1259 do STJ. E aí, o que você não for lembrando, você vai suprimindo até chegar no mais genérico, que é cortes superiores. E pelo menos isso você precisa lembrar. Então, foi correta a condenação em concurso material, o STJ em sede de tema repetitivo, fixou que a majorante do artigo 40, inciso 4º da Lei 11.343 de 2006, certo? Vírgula, somente incide, ó, você está explicando para ele aqui, e mais uma vez, o mesmo raciocínio que eu usei sobre o número do tema. Se você não lembra o número do artigo, o inciso correto, não coloque nada. É melhor do que você colocar que é o inciso 3º, porque aí está errado. Perceberam? Então, eu não lembro que é o artigo 40, mas eu sei que está na lei de drogas. Então, a majorante, aí você precisa ser mais específico, né? Do uso de arma de fogo, do emprego de arma de fogo da lei de drogas, aí você precisa vincular com a arma de fogo, que você não, em caso de você não saber o número do artigo. Mas somente incide havendo nexo de causalidade, não, nexo finalístico entre o uso, ficou errado aqui, deixa eu consertar logo, que já falei que eu tenho toque, né? Uso da arma e a traficância. Tudo bem? Aí vamos explicar para ele. Isto é, você vai explicar. Você vai explicar o quê? Pô, toda essa parte da teoria aqui, ó. Quando o armamento for usado para garantir o sucesso da traficância, certo? Quando o armamento for usado para garantir o sucesso da traficância, ela incide. Então, somente incide havendo nexo finalístico entre o uso da arma de fogo e a traficância. Isso é, quando o armamento for usado para garantir o sucesso da traficância ou da empreitada criminosa. Aí você pode usar termos similares. Inexistente esse nexo, isso aqui é muito importante, esse finalzinho, como no caso em que a arma se destina à proteção pessoal do agente sem qualquer relação com o transporte da droga, o delito a ser aplicado é o crime previsto no Estatuto do Desarmamento. Aí, desarmamento. Olha só a malandragem. Você já disse aqui que foi correta a condenação pelos crimes de tráfico e de posse, beleza? Você falou isso. Você fundamentou com o tema repetitivo aqui, 1259, mas olha um
detalhe, uma cerejinha do bolo aqui para você realmente demonstrar ali que você está dominando o tema. Ele disse na pergunta que foi condenação em concurso material. Então eu acho que vale a pena a gente aqui no finalzinho, já no finalzinho, colocar. O delito a ser aplicado é o crime previsto no Estatuto de Desarmamento, impondo-se a regra do cúmulo material do artigo 69 do Código Penal. Beleza? Então a gente aí responde assim, com categoria a letra B do enunciado. E aí falta aqui a parte um tanto quanto espinhosa, que é ligada à fixação de regime nesses casos. E aí essa parte aqui ela vai passar por duas súmulas vinculantes. Essa parte da questão é a mais complexa, ela tem 3 camadas para a gente analisar. Então não sai daí porque a parte final vai ser interessante pra caramba. Logicamente, se você está gostando da aula, curte aí o vídeo, manda para aquele seu amigo, porque isso ajuda o canal a atingir mais pessoas. Tem a lista aí de espera para mentoria, se você quiser esse acompanhamento que vai te levar a ser delegado de polícia. Olha, a primeira camada que a gente vai analisar nessa pergunta, e ela é, diante do reconhecimento do tráfico privilegiado da ausência de vetores negativos na primeira fase, ele quer saber se é cabível a fixação do regime aberto e a substituição de pena privativa de liberdade positiva de direitos, depois quer saber se o tráfico privilegiado pode receber tratamento jurídico de crime hediondo. Essa segunda parte aqui é mole, porque você já sabe que tem súmula vinculante sobre isso, mas a primeira parte ela tem que ser bem trabalhada para você atingir o objetivo do espelho de correção. Então a primeira camada aqui é saber a súmula vinculante número 59. Ela vai dizer literalmente que é impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando for reconhecida a figura do tráfico privilegiado e ausentes dos vetores negativos da primeira fase da dosimetria, desde que observados, e a parte final da súmula é importante, os requisitos do 33, parágrafo 2º, a linha C do Código Penal, e 44 também no Código Penal. Então, observe essa parte final, né? O artigo 33 do Código Penal, ele é um artigo que vai dizer muitas coisas. Ele vai dizer que a pena de reclusão é cumprida no regime fechado, semiaberto ou aberto, que a detenção é no semiaberto ou aberto, né? O parágrafo 2º vai dizer que as privativas de liberdade são executadas de forma progressiva, e que o mérito do condenado é que vai definir isso, mas observados alguns critérios e ressalvadas aquelas hipóteses de transferência para o regime mais rigoroso. Então, aí condenado a pena superior a 8, cumpre inicialmente fechado, condenado não reincidente com pena superior a 4 e que não excede 8, pode cumprir regime semiaberto desde o início. E aqui para o nosso caso, que é importante, o condenado não reincidente, e aqui a questão está dizendo que ele não é reincidente, e com pena igual ou inferior a 4 anos, pode desde o início cumprir em regime aberto. Então, opa, tem a súmula vinculante, tem a possibilidade do regime aberto diante dos dados que eu tenho da questão. Não invento dado nenhum, nunca, não é isso? E tenho todos os dados que ele me passa como verdadeiros e provados. Agora, o artigo 44 vai dizer que as penas restritivas de direito substituem as privativas de liberdade em alguns casos, não é isso? Então, quando a pena privativa de liberdade não for superior a 4 anos e o crime não tiver violência ou grave ameaça, exatamente aqui a questão do tráfico, não é isso? Ou qualquer pena se o crime for culposo. Se o réu não for reincidente em crime doloso, é o caso aqui de Cláudio, e aí tem o inciso 3º, que ele é mais subjetivo, que é a culpabilidade, antecedente, conduta social, personalidade do condenado e os motivos e circunstâncias indicarem que essa substituição da pena seja suficiente. Ora, a questão nos disse aqui que o cara é a mula do tráfico, e se você for lá em cima, olha o examinador falando mais uma vez com você e te dando aqui as dicas para a resposta. Ele fala, sem valoração negativa de qualquer circunstância judicial do 59.
O inciso 3º do 44 do Código Penal, ele reproduz praticamente o artigo 59. Então, todas as circunstâncias são favoráveis para o cara. Perceberam? Todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 são favoráveis para esse cara, para o Cláudio, né? E aí vem ainda aquela pegadinha que eu quero colocar aqui para vocês, né? Lembrando o seguinte, ó, na prática, no Brasil, como regra, tal da casa de albergado não existe na prática. Aí temos a súmula vinculante 56, que vai dizer que a falta de um estabelecimento penal adequado não vai autorizar que o cara fique num regime mais gravoso, porque nessa hipótese tem que se observar lá os parâmetros do recurso extraordinário 641.320, mas é outro papo isso, tá? Vai dizer ainda, eu queria falar ainda para vocês uma pergunta maldosa. Você viu ali os requisitos para substituição. A pergunta pode ser, é possível a substituição em caso de reincidência? E aí, pessoal, você tem que ficar ligado no parágrafo 3º do artigo 44, já vi muita questão assim, que vai dizer que se o criminoso for reincidente, o juiz pode aplicar a substituição. Desde que, em relação à condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não tenha se operado em virtude do mesmo crime. Então, vamos imaginar que no nosso exemplo aqui, ampliando um pouco o tema e o enunciado, Cláudio fosse reincidente, mas, por exemplo, por um homicídio culposo na direção de veículo automotor com constatação de uso de álcool, perceberam? Então, para configurar a reincidência, o novo crime deve acontecer após o trânsito em julgado do primeiro. Ele atropelou e matou alguém bêbado, foi condenado em definitivo e depois ele estava transportando as drogas, tá? Situação hipotética que não está na questão, só para a gente trabalhar e ampliar os nossos horizontes aqui. Seria possível? Sim, desde que o juiz reconhecesse que essa medida fosse socialmente recomendável e, principalmente, que o crime cometido e que geraria reincidência, que é o tráfico aqui no nosso exemplo, não fosse o mesmo da primeira condenação. Isso está no parágrafo 3º do artigo 44 do Código Penal. Muita gente esquece isso e acaba caindo em pegadinhas. Então, aqui a gente vai agora, fechou a primeira camada e eu quero agora entrar na segunda, que essa aqui é a mais importante, que pega realmente geral. Olha só, presta atenção, a pena mínima do 33 é de 5 anos. Concordam comigo? 11.343 de 2006, não está na tela aí para vocês, o artigo 33 vai ter uma pena mínima de 5 anos. A gente sabe que aqui vai incidir o quê? Uma causa de diminuição de pena, certo? Só que você vai reduzir em qual patamar? Que você já até respondeu ali em cima. 1/6 pela condição de mula. Então nós teremos 4 anos e 2 meses de pena aqui. E o artigo 33, parágrafo 2º, a linha C do Código Penal, juntamente com o 44, exige que a pena não seja superior a 4 anos para o regime aberto e substituição. Então, 4 anos e 2 meses excede esse teto. Muita gente vai bailar numa questão dessa porque vai reconhecer o privilégio, vai ver a ausência de vetor negativo e já sai escrevendo logo, cabe o regime aberto, sem fazer essa continha. Isso é um erro clássico de segunda fase, né? Aplicar essa súmula sem antes verificar o quantum de pena é que ele vai receber, no caso concreto, e para poder você estabelecer se vai caber ou não substituição. No nosso caso aqui a gente viu que não. Com a redução mínima, olha a maldade do examinador. Esses caras não têm mãe, não é isso? Ele está ali para puxar o teu tapete, então se prepara bem para você conseguir vencer o jogo. E agora, a gente tem que lembrar ainda a última camada para a resposta. Veja a complexidade de algo que parece simples, mas para você responder com critério para tirar 10, tem que ter esse raciocínio. A última camada é o seguinte, a súmula vinculante 63, que fala que o tráfico de drogas privilegiado não configura crime hediondo e afasta-se, assim, a aplicação dos parâmetros rígidos da progressão de regime do livramento condicional. Então, essa parte é autônoma.
Não depende do quantum da pena. Depende apenas do reconhecimento do tráfico privilegiado para aplicação e incidência da súmula vinculante 63. E o tráfico privilegiado já está ali definido pelo examinador. Ele já falou que Cláudio foi condenado por tráfico privilegiado. Você não vai discordar dele, não é isso? Então aqui a gente pode começar e devemos começar essa questão assim, ó. Por fim, por que eu começo por fim? Porque você está finalizando, é o último parágrafo que você vai escrever para o seu examinador. Então diga para ele que você está se encaminhando para o final, estimule esse cara a ler a sua prova com carinho, com consideração, entendendo que você está no jogo, que você não é mais um aventureiro que está ali escrevendo um monte de besteira no papel. Então, por fim, aí você começa, ó, muito embora reconhecido o tráfico privilegiado e ausentes os vetores negativos da primeira fase da dosimetria da pena, tá? A súmula vinculante 59 do STF muito aqui, muito. 59 do STF condiciona a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos à observância cumulativa, é importante você falar isso, dois requisitos, dois artigos, 33, parágrafo 2º, a linha C e 44 do Código Penal. Aí, se você não souber e não lembrar os artigos, creio que você vai lembrar, porque são artigos que devem ser lidos repetidas vezes. Você já sabe que o estudo de lei seca é importante, então vai lendo que acaba fixando, né? Mas se você não souber, você coloca requisitos cumulativos do Código Penal, tá? Mas você deve colocar aqui, ó, entre eles, pena não superior a 4 anos. Tudo bem? Então você já mandou para o cara que você sabe, olha só, quanta coisa você disse aqui, que a súmula vinculante diz que a fixação do regime aberto e a substituição deve observar os requisitos cumulativos desses artigos do Código Penal. E entre eles, o que fala que a pena não pode ser superior a 4 anos. Agora você vai dizer para o cara que você fez a conta e que você viu que deu mais de 4 anos. Então, como a redução de 1/6, você já tinha dito isso para o seu examinador, não é isso? Lá em cima, sobre a pena mínima de 5 anos, resulta em 4 anos e 2 meses. Tal limite é extrapolado, certo? Afastando a incidência da súmula vinculante 59 do STF. Ponto. Você falou pro cara um monte de coisa aqui, né? Você disse para ele que você sabe da súmula, que você sabe que você fez a conta. Aí você tá ganhando contexto no negócio, tá? Agora você não pode se empolgar que você respondeu isso aqui e esquecer que ele fez essa perguntinha marota, que todo mundo sabe a resposta. Quer saber se o tráfico privilegiado é hediondo ou não. Você já sabe, tem súmula vinculante, você precisa dizer isso pro cara, tá bom? Para você não perder um ponto aqui bobo. Então,
vamos falar o seguinte, ó. Vamos fazer uma ligação de que você entende que a pena supera 4 anos, mas que ainda assim não é crime hediondo, tudo bem? Então, não obstante o tráfico privilegiado, jamais poderá ser tratado como crime hediondo, ainda que a pena supere 4 anos por força da súmula vinculante 63 do STF, de modo que Cláudio faz jus à progressão de regime e livramento condicional pelas regras comuns do artigo, se você souber, coloca, se não souber, só diz que é da LEP 112, da Lei de Execuções Penais. Epa, se vocês perderam o final aí, vou subir aqui, calma aí. Da Lei de Execuções Penais. Certo? Penais. Bom. Agora, vamos apagar aqui. Vamos apagar o que fizemos apenas para conduzir melhor a aula. E a gente fica com a resposta aqui completa, englobando todos esses institutos. Notem, olha só. 3 institutos aparentemente soltos, né? Mula do tráfico, arma de fogo, súmulas, na verdade formaram uma cadeia lógica. E é isso que a FGV cobra em segunda fase. A FGV não vai cobrar de você decoreba solta, mas cobra de você uma sequência de raciocínio. Essa é a beleza do jogo, certo? Da segunda fase. O examinador não quer saber se você sabe se a súmula existe ou não. Ele quer saber se você sabe aplicar essa súmula com precisão cirúrgica, nos limites que a própria súmula te impõe. Então, guarda esse raciocínio aqui. Reconhecer o privilégio, checa os requisitos do 33, parágrafo 2º, C, 44, antes de falar em regime aberto, para saber se a pena ficou a 4 anos ou menos. Tá? Tem arma e tem droga junto, procura o nexo finalístico, o desígnio do indivíduo antes de falar em absorção do porte de arma pela majorante do tráfico de drogas. E aí, se essa questão te ajudou a enxergar o que a banca realmente cobra, e é exatamente esse tipo de treino que a gente faz aqui na mentoria Direito Penal On, eu deixo o link aqui para você entrar no grupo da lista de espera, a gente marca uma call, conversa, eu entendo o seu caso e preparo um plano de estudos para você, especificamente. Inclusive, estamos com a turma sprint aberta aí para delegado do Paraná. Quem tiver interesse, entra no grupo, eu vou retornar para vocês, a gente marca a call. E segunda-feira temos lá o nosso marco do combate ao crime organizado, completo material de apoio. Quartas-feiras, você já sabe que tem comigo um encontro no Informativo Jurisprudencial On. Já sabe aí, segue o canal, deixa o like. Fico feliz de estar aqui com vocês, espero ter ajudado. Bons estudos, forte abraço, fiquem todos com Deus.